A gente viu a estrutura do corpo celular, vimos as estruturas, a morfologia dos dendritos, da árvore dendrítica. Agora vamos falar um pouquinho da região do cone de implantação. Esse cone de implantação, então, ele constitui o segmento inicial do axônio, como a gente está vendo aqui, ó. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando o corpo celular com núcleo, nucleolo e corpúsculos de Nis, alguns dendritos. Aqui a região do cone de implantação. Então, esse pontilhado aqui, ele está indicando a região do cone de implantação, que é o que nós estamos vendo nessa figura aqui de microscopia eletrônica de transmissão em aumento maior. E agora aqui, eu vou passar o laser em cima do cone de implantação. Aqui, essa estrutura. E aqui, essa estrutura, certo? Para cá está o corpo celular e para lá, ó, aqui está começando a ter bainha de mielina. Para cá, a gente tem o quê? O axônio mielinizado. Então, esse segmento inicial, ele não tem bainha de mielina. Portanto, é uma área, como a gente está vendo aqui, ó, é uma área de geração de impulso. E é uma área que vai ter o quê? Pouquíssimas organelas. Ele pode receber terminais axônicos que podem chegar aqui nessa região fazendo sinapse, e ele é rico em microtúbulos e neurofilamentos que começam a se formar aqui e se prolongam ao longo de todo o terminal axônico. E esse axônio? Aqui é um corte transversal do axônio. O que a gente está tendo aqui? Essas estruturas que vocês estão vendo como pontinhos, aqui ó, são neurofilamentos cortados de forma transversalmente. E essas estruturas que vocês estão vendo como bolinhas com luz são microtúbulos cortados de forma transversal. Então, a gente cortou o axônio de forma transversal e a gente está vendo o quê? A riqueza de microtúbulos e de, olha aqui, mais um feixe de neurofilamentos aqui, ó. Aqui, outro aqui, que existe no interior do axônio, que vão permitir, então, o trânsito de vesículas contendo neurotransmissores. Ele é único, tem ramificações colaterais no sistema nervoso central, tem o citoplasma, certo? Pequenas quantidades de organelas, muitos neurofilamentos e microtúbulos, e ao final dele, no terminal axônico, ele é muito ramificado. E aqui a gente tem a estrutura do neurônio como um todo dividido em regiões. Então, essa região do corpo celular com os dendritos é dita como uma região receptora, porque é uma região rica em receber estímulos para transmitir o impulso nervoso ao longo da estrutura do neurônio. Essa região compridinha aqui, ó, que é a região do axônio mielinizado, é a região condutora do impulso nervoso. E a região final é a região efetora, onde ela vai efetivar aquilo que os neurotransmissores liberarem como mensagem, certo? Que é o que deve acontecer, aqui está sendo demonstrado numa fibra de músculo estriado esquelético, onde vai executar a função, a mensagem trazida pelo neurotransmissor. Aqui de novo a classificação, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e aqui os componentes. Quem são os componentes, então, do tecido nervoso, em termos histológicos? Os neurônios, corpos celulares e seus prolongamentos, e aqui, ó, as chamadas células da glia ou neuróglia. E como que ocorre essa subdivisão dessas células quando a gente fala em substância branca e substância cinzenta? Primeiro, essas duas substâncias recebem esse nome porque a olho nu elas possuem essas cores. Então, a substância branca, ela é branca e a substância cinzenta, ela é cinzenta. Qual é a diferença de componentes presentes nessas duas substâncias? A substância branca, ela possui o quê? Células da glia, mas que região do neurônio que vai estar presente na substância branca? Os prolongamentos dos neurônios mielinizados, ou seja, os axônios mielinizados. Por isso que ela tem um aspecto esbranquiçado. Enquanto que a substância cinzenta, ela vai possuir os corpos celulares dos neurônios mais as células da glia,
Então, essa é a diferença em termos de componentes entre essas duas regiões. Tanto quando a gente fala em medula espinhal, quanto a gente fala de cerebelo, que a gente já vai ver as imagens. E aqui estão as células da glia. Características das células da glia: não fazem sinapse, certo? Mas elas conseguem se dividir, elas fazem mitose. A gente tem aproximadamente 10 células da glia para cada neurônio. São elas, então, os astrócitos responsáveis pela sustentação. São a grande maioria das células da glia e eles possuem muitos prolongamentos citoplasmáticos. A gente tem dois tipos de astrócitos, os astrócitos que são chamados de protoplasmáticos e os astrócitos fibrosos. Qual que é a diferença entre eles? Morfologicamente, eles são diferentes em termos de seus prolongamentos e eles se localizam em regiões diferentes. Os astrócitos protoplasmáticos eles estão localizados na substância cinzenta, enquanto que os astrócitos fibrosos estão localizados na substância branca. Segunda célula da glia, os oligodendrócitos. Oligodendrócitos, como a gente já mencionou, acho que lá na aula 1, eles são responsáveis pela mielinização no sistema nervoso central. Então, eles vão formar o quê? A bainha de mielina através de seus prolongamentos, que vão dar inúmeras voltas ao redor do axônio, quando no sistema nervoso central, lá na substância branca. Micróglia. Micróglia são os macrófagos presentes no sistema nervoso. Eles são responsáveis por fagocitose e têm prolongamentos extremamente delgados, são as menores células da glia. E a gente também tem as células de epêndima, são células de revestimento. Elas é um epitélio que reveste as cavidades do sistema nervoso central, tanto do encéfalo quanto da medula. Vão estar revestindo o canal medular e são responsáveis pela formação das células do plexo coroide também. Vamos dar uma olhada nessas células, então. Aqui, ó, o astrócito protoplasmático, ele tem o maior número de prolongamentos, certo? O astrócito fibroso, ele tem um menor número de prolongamentos. Esses astrócitos, eles formam os chamados pés vasculares, ligados a pequenos capilares sanguíneos. A micróglia, ela é bem pequenininha e tem prolongamentos curtos e bastante numerosos também. E aqui, os oligodendrócitos, que formam a bainha de mielina. Aqui, novamente, então, astrócito fibroso, formando os pés vasculares, astrócito protoplasmático, que se ligando, então, à bainha de mielina e também formando pés vasculares, fazendo a sustentação do sistema nervoso central. Oligodendrócitos formando bainha de mielina no sistema nervoso central e a micróglia, que é responsável pela fagocitose, é uma célula inflamatória. Então, quando a gente fala dos astrócitos, são as maiores células da glia, têm uma forma estrelada, responsáveis pela sustentação, fazem o controle da composição iônica e molecular no sistema nervoso central, possuem receptores, influenciam a atividade e a sobrevivência neuronal, formam os pés vasculares, aqui ó, estão ligados a pequenos capilares sanguíneos, então, e se comunicam em rede através de junções comunicantes. Aqui está o aspecto dos astrócitos. Então, nessas duas figuras de cima, a gente tem astrócitos fibrosos. São essas células aqui, ó. E nessa figura aqui de microscopia de fluorescência e nessa daqui de microscopia óptica corada com prata, a gente tem dois astrócitos protoplasmáticos. Oligodendrócitos. Na substância cinzenta, eles estão como células satélites ao redor do corpo celular. E na substância branca, eles são responsáveis pela formação da bainha de mielina, como a gente está vendo aqui, ó. Esse azul no centro é um axônio. E aqui, a parte do núcleo e um pouquinho do citoplasma do oligodendrócito, formando 3 prolongamentos que estão dando inúmeras voltas ao redor do axônio, formando a bainha de mielina. A gente continua na próxima videoaula.